aqui, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem para a gente começar mais uma aula. Vamos estudar hoje História, tá certo? Vamos dar início ao nosso capítulo 3, que é Viver e Morrer no Antigo Egito, tá bom? E nossa primeira página que a gente vai ler, o primeiro texto, é na página 234, Os Vivos e os Mortos no Antigo Egito, tá bom, gente? Antes de começar a aula, eu queria dizer para vocês que esse texto, essa aula não tem nada a ver com a minha ou com a sua religião, tá bom? A gente vai falar de história, a gente vai estudar aqui os povos do Antigo Egito, tá bom? Então era no que eles acreditavam. E o que a gente vai falar aqui, tudo isso tem no livro, tá bom? Então vamos lá. Os vivos e os mortos no Antigo Egito. Vocês sabem que toda cultura, todo povo, todos os povos, eles tratam a morte, encaram a morte de forma diferente, tá bom? E no Antigo Egito, a maioria dos povos, eles eram politeístas, certo? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E aí, por conta disso, eles tratavam a morte, eles acreditavam que havia vida após a morte, certo? Eles acreditavam que as pessoas que morriam, elas seriam julgadas por Osíris, que para eles é o deus da morte, e em caso de absolvição, essas pessoas elas teriam o direito de voltar à vida, para viver uma vida parecida com aquelas que elas já viviam, mas eternamente, teria vida eterna, tá certo? Então, por conta disso, por conta dessa crença, eles criaram um processo chamado de mumificação, que era um ritual, uma espécie de ritual que eles faziam para preservar, para conservar o corpo daquela pessoa, para que em caso de absolvição ela voltasse ao antigo corpo e o corpo dela ainda teria preservado, tá certo? Então assim, era basicamente isso, tá certo? Eles acreditavam, eles tinham essa crença de acreditar que as pessoas viviam eternamente, tinham vida após a morte, certo? Então, e aí tinha os artesãos, tinha as pessoas que eram especialistas em criar e fazer esse processo de mumificação, que eles faziam máscaras de ouro, dependendo da sua classe social, né? As pessoas, os reis, as pessoas da nobreza, eles eram tratados de forma diferente, tinha um processo, um ritual mais bonito, e aí ele colocava uma máscara de ouro, né, na cara, enfim. E as pessoas mais pobres, enfim, também tinham o mesmo processo, porém mais simples, eram colocadas em tumbas mais simples, mas com os mesmos direitos, porque eles acreditavam que todas as pessoas, se fossem absorvidas do seu julgamento, elas voltariam à vida, tá certo? Então, gente, esse texto, que é da página 234 até a 237, é basicamente isso. Ele vai tratar para vocês esse processo de mumificação, fala dos deuses que eles acreditavam, fala do processo de mumificação. E então vocês vão ler esse texto, certo? Aqui, e vão responder as páginas lá do complementar, que eu vou explicar na prática para vocês como é que a gente vai fazer, tá certo? Mas basicamente o texto fala sobre isso, sobre esse processo de mumificação, sobre os deuses, certo? Sobre as crenças que esse povo acreditava, tá certo? Então eu vou explicar na prática agora o que é que a gente vai responder, como é que a gente vai responder essa atividade, tá bom? Vamos lá. Aqui, gente, o texto da página 234, certo? É basicamente o que eu acabei de explicar, porém vocês vão dar uma lida para vocês entenderem melhor e responder a atividade, tá bom? Aqui, ó, a gente tem abaixo do texto essa imagem que eu falei que a gente precisa dar uma observada, só para você entender, ó. Politeísta, aquele que crê na existência de vários deuses, tá bom? É o que eu falei. Então o povo do Antigo Egito, eles eram politeístas, eles acreditavam na existência tinha o deus da morte, o deus da mumificação, o deus de vários deuses que eles acreditavam, tá bom? Essa imagem aqui, gente, ela aqui embaixo tem dizendo o que ela representa, ó. A imagem representa um sacerdote vestindo a máscara de Anubis, o deus da mumificação, inclinado sobre um corpo mumificado, executando os rituais que permitiam, segundo a crença dos antigos egípcios, a passagem do morto para o mundo do além, certo? Então, todos eles faziam esse processo, esse ritual,
tá bom? Toda pessoa que morria, eles faziam esse processo porque eles acreditavam que essas pessoas voltariam, né, caso elas fossem absorvidas por Osíris, que era o deus da morte, tá bom, gente? E aí a gente vai responder a atividade lá do complementar, certo? Se eu não me engano é a página 74, 75, e vamos entender na prática o que vocês vão responder, tá bom? Vamos lá. Só lembrando, gente, que esse texto vai até a página 237, tá bom? Para vocês responderem lá as questões 74 e 75 do complementar, vocês precisam observar até a página 237, tá bom? Aqui é a continuação do texto, ó. Outra imagem, ok? Aqui o Tribunal de Osíris, julgamento de Unifer, um escriba real. Vocês precisam observar também. E 36, que termina na 37, tá bom? Que aqui é o começo da página 36, começo do texto, e finaliza aqui na 37, tá bom? Vocês não precisam responder isso aqui, gente. É só o texto até a página 237, tá bom? Vocês vão observar o texto aqui, até aqui, para vocês responderem as questões. E aí nós vamos lá para o complementar, para mim mostrar para vocês na prática como é que vocês vão responder essas questões, tá bom? O que vocês precisam observar, certo? Vamos lá agora. Então vamos lá, gente, ó, para atividade prática. Vocês vão responder a página 74 e 75, tá bom? Atividades que vocês vão responder. E aí, na atividade da página 74, questão 9, fala o seguinte, ó. Leia com atenção o texto das páginas 236 e 237. Você encontrará várias informações sobre as relações dos egípcios com a morte e o culto religioso com base no texto. Responda. E aí vamos lá. A questão A, letra A, diz o seguinte, pergunta o seguinte: o que acontecia com a alma do morto segundo a religião egípcia, certo? E aí vocês vão dizer o que acontecia com o morto segundo a religião egípcia. Foi o que eu expliquei, já expliquei o que acontecia, mas na página 234 vocês vão encontrar, tá bom? O que acontecia com aliás, na página 236, tá bom? Tem aí o Tribunal de Osíris, o julgamento de Unifer, a escriba real. Vocês vão encontrar nesse texto a resposta da A. E aí a B diz o seguinte, ó, qual a importância da mumificação para os egípcios na antiguidade? E aí no começo do texto, no começo do vídeo, eu expliquei já essa parte, né, da mumificação, porque é que eles faziam esse processo de mumificar os corpos, mas aqui também no texto fala sobre isso, tá certo? No texto da página 235, certo? E aí vem a A. Além da mumificação, quais eram os outros procedimentos para o sepultamento? Além desse processo de mumificação, gente, o que mais acontecia? Quais eram os outros processos que ocorria além da mumificação? E aí, na página 235, tá bom? No último parágrafo, vocês vão encontrar essa resposta da C. O último parágrafo da 235, certo? Vocês vão entender o que mais, além da mumificação, ocorria. O que ocorria além da mumificação, tá bom? E aí, vamos para a questão 10. Leia as afirmações abaixo, assinale verdadeiro ou falso. V ou F para as afirmações, tá bom, gente? Aí, ó, os egípcios sepultaram seus mortos em pirâmides, mastabas e hipogeus. Os egípcios sepultaram seus mortos em pirâmides, mastabas e hipogeus. E aí, gente, vocês vão procurar sobre o sepultamento, aí vocês vão dar uma olhada nesses textos, tá bom? Eu acho que na página 236 e 237, eu acho, vocês vão encontrar. Se não encontrar, vocês observem nas outras, mas eu acho que essa questão do sepultamento dos mortos é na página 236 e 237, tá bom? E aí vocês vão marcar V ou F se tiver certo. O deus Anubis participava
do julgamento no tribunal de Osíris. E aí, gente, essa eu tenho certeza que está na página 236, tá bom? Que fala sobre o julgamento. Então, se vocês vão procurar lá, tem a imagem, tem um textozinho pequeno e aí vocês vão dizer, tá bom? Se ele participa ou não. VOF. A representação do deus Horus estava relacionada à escrita e à água. E aí vocês vão falar sobre o deus Horus. E aí vocês vão encontrar, vocês podem ver sobre esse deus aí na página 237, tá bom, gente? Vocês vão encontrar sobre essa resposta, sobre Horus, na página 237, tá bom? E aí a última pergunta é o seguinte, ó. As pirâmides e tumbas do Vale dos Reis estão na margem oeste do Nilo. E aí vocês vão encontrar sobre isso, pessoal, na página 235, tá bom? Abaixo da imagem. Tem uma imagem, tem um texto, tem uma imagem, abaixo da imagem tem a descrição da imagem. E aí vocês vão encontrar, certo? Vamos ver a página 75, que é a questão 11. Observe a imagem. Temos a imagem, uma múmia, certo? Ok? E aí vamos identifica o que está representado na imagem, certo? O que é essa imagem, pessoal, para vocês, tá bom? Veja o que é essa imagem. E aí vocês colocam aí na A, tá bom? A B. Com base nos objetos presentes, identificar a função social da pessoa retratada. Vocês vão identificar a função social dessa pessoa aqui, ó. Como assim? Como é que eu vou saber? Vocês vão observar os utensílios aqui, ó, o que ela está usando, as joias, certo? Ó, observe as joias, observe o processo, o tal de máscara, ok? Uma máscara que eles usavam para conservar o rosto na concepção deles, tá bom? E olha só que ele está deitado em cima, aparentemente, de uma mesa de ouro, de algo que reflete ser ouro, né? Então, com essa imagem, observando essa imagem, vocês podem ter uma ideia se essa pessoa, qual é a classe social dela. Se era uma pessoa mais rica, certo, da nobreza, ou se era uma pessoa comum, uma pessoa pobre. E aí vocês vão colocar aqui na B, certo? A questão B. Só isso então, pessoal. Atividade facinho, ok? Peguem a sua atividade complementar, abram o seu livro, o módulo 1, na página 234 até a 237. Observem o texto aí que eu dei, as páginas onde vocês vão encontrar as respostas e respondam a atividade, tá bom? Então, é isso, atividade de história de hoje, tá certo? Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.